considerado o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia e cercado de mistérios milenares. Segundo a lenda, ele teria poderes de cura, proteção e até mesmo de conceder vida eterna a quem o possuísse. Muitas histórias afirmam que o Graal foi levado e escondido para que ninguém pudesse abusar de seu poder. Cavaleiros medievais, como os da Távola Redonda, teriam saído em busca do cálice sagrado, enfrentando perigos e provações. Diversas teorias colocam o Graal em castelos, templos e até regiões secretas da Europa e Oriente Médio. Relíquias e manuscritos antigos alimentam especulações sobre sua aparência e localização exata. Alguns pesquisadores acreditam que o Graal seria simbólico, representando sabedoria ou fé, não um objeto físico. Apesar de buscas e expedições, ninguém conseguiu encontrar evidências concretas de sua existência, permanecendo um mistério. A Arca da Aliança é um dos objetos mais sagrados e misteriosos da humanidade. Segundo a Bíblia, ela guardava as tábuas dos 10 mandamentos dadas a Moisés no Monte Sinai. Construída em madeira de acácia e revestida em ouro puro, era considerada a presença física de Deus entre o povo de Israel. Após a destruição do primeiro templo, seu paradeiro se tornou um enigma. Muitas teorias indicam que foi escondida para protegê-la de invasores. Expedições ao longo dos séculos tentaram encontrá-la, sem sucesso comprovado. Algumas sugerem que esteja na igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia, enquanto outras acreditam que esteja em túneis secretos. Sua aura de mistério e poder continua a fascinar arqueólogos e aventureiros ao redor do mundo. A Arca da Aliança é, até hoje, um dos maiores mistérios arqueológicos e espirituais que desafia a humanidade. É o mágico do rei Salomão. Salomão, o rei sábio de Israel, é conhecido por suas proezas na Bíblia. Mas você sabia que ele tinha em sua posse um anel poderoso que dava poder a ele? Se diz que o anel de Salomão era mais do que um enfeite, e que suas inscrições secretas davam ao portador poder total sobre demônios. Agora imagine só o poder contido dentro desse pequeno objeto. O rei Salomão, durante o mergulho no Mar Vermelho, deu de cara com um demônio conhecido como Asmodeus. E utilizando o anel, ele subjugou esse demônio e fez com que ele servisse a ele. Também se diz que o anel de Salomão não era apenas uma ferramenta de controle, mas também uma fonte de sabedoria. Ao usá-lo, Salomão teria recebido conhecimento divino, tornando-se ainda mais sábio e poderoso. Não se sabe ao certo se esse anel foi destruído ou encontra-se escondido em algum lugar. A única coisa que se sabe é que esse anel tem um poder grandioso, entregando ao seu portador poderes sobre a natureza e também de controlar o sobrenatural, tornando assim esse objeto algo perigoso nas mãos de quem não devia. Já que o rei Salomão era conhecido por sua sabedoria, se deduz que ele tenha escondido ou guardado esse anel no lugar onde homens com más intenções não possam encontrá-lo. A pedra filosofal é um lendário objeto da alquimia, capaz de transformar metais comuns em ouro puro. Além da riqueza material, ela supostamente conferiria vida longa ou até a imortalidade a quem a possuísse. Alquimistas medievais dedicaram anos de estudo e experimentos em busca desse artefato misterioso. O conhecimento necessário para criá-la era considerado secreto e passado apenas entre mestres da alquimia. Algumas lendas afirmam que a pedra poderia produzir o elixir da vida, curando doenças e rejuvenescer. A busca pela pedra filosofal tornou-se símbolo da ambição humana pelo poder e pela perfeição. Diversos tratados antigos descrevem métodos complexos, mas nenhum resultado comprovado foi alcançado. Mesmo com a ausência de evidências, a lenda continuou a fascinar cientistas e místicos por séculos. Hoje, a pedra filosofal permanece como um dos objetos mais procurados da história da alquimia. De Thoth. A mitologia egípcia conta que a leitura desse livro concebia poderes inimagináveis ao leitor. Também dava o poder de observar o sol de perto, poderes sobre a terra e o mar, e também permitia controlar os animais. A história conta que o livro de Thoth foi escondido nas profundezas do rio Nilo, perto dos Cópitas, onde foi aprisionado e guardado por serpentes, sendo assim um objeto de busca de inúmeras pessoas ao longo dos séculos. Dentre os deuses mais reverenciados dos antigos egípcios, Thoth com certeza é um dos mais reverenciados. Conhecido como deus da sabedoria, da escrita e do conhecimento, ele era frequentado
frequentemente retratado com a cabeça de uma ibis. Thoth foi o criador da escrita hieroglífica e detinha o conhecimento sobre a verdadeira origem da humanidade. Ele registrou esse segredo em um manuscrito místico, sendo este o livro secreto de Thoth. Existem rumores que dizem que este livro está escondido dentro da grande pirâmide de Kelps. E agora, graças a tecnologias modernas, esta busca milenar pode estar se aproximando do fim. Usando uma avançada tecnologia de varredura, cientistas encontraram uma grande câmara escondida dentro desta estrutura. Sua localização é conhecida, mas o que ela contém e seu propósito ainda permanece um grande mistério. Arthur é a espada mais famosa quando se trata de mitos e lendas em todo o mundo. Segundo a história dos antigos, diziam que somente o rei legítimo poderia empunhar a espada, dando a seu portador forças e habilidades excepcionais em batalhas. Desta maneira, Arthur mostrou que somente ele tinha um destino como governante e rei. Mais tarde, em uma batalha, ele acabou quebrando a sua espada e o mago Merlin aconselhou a levá-la à Senhora do Lago, e ela iria lhe fornecer uma nova. Uma vez ali, Arthur recebeu da Dama do Lago a poderosa Excalibur, com uma borda indestrutível e uma empunhadura feita de joias. E com o tempo, quando Arthur estava prestes a falecer, ele ordenou a um dos seus cavaleiros a pegar a espada e jogar no lago habitado pela Dama do Lago. E desde então a espada nunca mais foi vista. Existem boatos e rumores que ela pode estar submersa em algum lago da Europa, mas nada confirmado. Aliás, existe uma espada medieval ficada em uma pedra na capela de Monte Siep, localizada na bela Toscana, na Itália. Muitos falam que ela é a Excalibur da vida real, mas a igreja fala que não tem nada a ver com a história do rei Arthur, e sim com a história de um santo. Mas eu acho meio suspeito ter uma espada fincada numa pedra bem no meio da Europa, vocês não acham? Destino. A Lança do Destino, também conhecida como Lança Sagrada, é uma relíquia lendária que, segundo a tradição, foi a lança usada por um soldado romano chamado Longinus para perfurar o lado de Jesus durante a crucificação. Esta lança tornou-se um objeto de culto e é associada a poderes sobrenaturais e à ideia de um destino inescritível. A Lança de Longinus é mencionada pela primeira vez no século IV por escritores cristãos. A tradição católica diz que o sangue e a água que jorraram do lado de Jesus tocaram o olho de Longinus, curando uma infecção e convertendo-o ao cristianismo. Ao longo da história, a Lança do Destino teria sido associada a diversos líderes e figuras históricas, como Alexandre o Grande. Algumas lendas afirmam que a posse da lança conferia poderes especiais e influenciava o destino de seus possuidores. Um olho que tudo vê, símbolo de poder, proteção e renascimento. Essa é a história do Olho de Horus, um dos maiores mistérios da mitologia egípcia. Horus, o deus com cabeça de falcão, travou uma batalha épica contra Seth, o deus do caos, para vingar a morte de seu pai, Osíris. Durante a luta, Seth arrancou violentamente um dos olhos de Horus. Mas essa não seria a última vez que o olho seria visto. Com a ajuda do deus Thoth, o olho foi restaurado, e não apenas fisicamente. Ele se tornou um poderoso amuleto, símbolo de cura e equilíbrio. Cada parte do olho de Horus representa um sentido: visão, audição, pensamento, olfato, paladar e tato. Os egípcios acreditavam que esse olho sagrado oferecia proteção contra o mal, trazendo saúde e clareza espiritual. Até hoje, ele é usado como talismã contra forças negativas.